Olá, bem-vindo ao vídeo, onde estaremos apresentando sobre orações subordinadas, adjetiva, adverbial e substantiva. Nesse slide está sendo apresentado os membros participantes e apresentadores desse seminário, que são os seguintes: Breno Correia, Gilberto Loula, Lucas Lopes, Lucas Chintani, Pietra Batista, Pedro do Amaral, Raí Daniel, Vitor Manuel e por mim, Diogo Gil. E esse seminário está sendo gravado como forma de avaliação para o professor doutor Wilker Quadros na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 5. No sumário, está sendo apresentado a divisão dos principais tópicos, assuntos que estarão sendo abordados durante a apresentação desse seminário. Nós estaremos abordando assuntos como a diferença entre período composto e simples, a diferença entre o composto por coordenação e por subordinação, a definição de período composto por subordinação e a explicação sobre os tipos de oração subordinadas, adverbiais, adjetivas e substantivas. Para iniciarmos, é muito importante nós termos em mente alguns conceitos fundamentais para que possamos entender melhor o conteúdo apresentado neste seminário, como o conceito da diferença entre período simples e período composto. A principal diferença está na quantidade de orações presentes na frase. O período simples é formado por apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou uma locução verbal que apresenta uma ideia única e direta, como na frase "O sol nasceu", onde temos o verbo nascer. Ou na frase "Ela estuda para o concurso", onde temos o verbo estudar. Ambos têm apenas um verbo, por isso são períodos simples. Já no período composto, possui duas ou mais orações, o que significa que ele apresenta dois ou mais verbos. Isso permite que a frase transmita mais de uma ideia ao mesmo tempo. Por exemplo, se tem uma frase "O sol nasceu e os pássaros cantaram", onde temos dois verbos, o verbo nascer e o verbo cantar. A outra frase, por exemplo, é "Ela estuda porque quer passar no concurso", onde nós temos três verbos, o verbo estudar, o verbo querer e o verbo passar. Agora explicando o que são as orações coordenadas. São aquelas orações que se ligam dentro de um período composto por meio de conjunções ou locuções conjuntivas e se mantêm sendo completas sozinhas, ou seja, elas são independentes de uma oração principal. Já as orações subordinadas são aquelas que fazem parte de um período composto, mas que não se mantêm sendo completas sozinhas. Elas dependem de uma oração principal para fazer sentido na frase. Elas podem ser classificadas em três tipos: orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. Para distinguir qual tipo de oração subordinada é, basta olhar as conjunções subordinativas ou as locuções conjuntivas subordinativas, que são duas ou mais palavras que desempenham o papel de uma. Elas são os termos que ligam sintaticamente duas frases dependentes. O contexto da frase vai definir qual tipo de oração subordinada é pela conjunção. As conjunções não desempenham função sintática na oração e são ligadas somente pelos conectivos. As conjunções subordinativas dividem-se em causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, temporais, proporcionais, comparativas, consecutivas e integrantes. Agora, falando das orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de adjunta adverbial da oração principal. Dessa forma, elas podem exprimir circunstâncias de tempo, modo, fim, causa, condição, hipótese e dentre outras. Quando envolvidas, elas são introduzidas por uma das conjunções subordinativas, exceto a integrante. Classificam-se de acordo com a conjunção ou a locução conjuntiva que as introduz. E uma observação é que o emprego da vírgula é obrigatório quando a subordinada antecede a principal. Agora, falando sobre as orações subordinadas adverbiais causais, elas expressam um fato que provoca o ocorrência de outro. As conjunções que introduzem as orações causais são essas, e uma frase de exemplo seria "Não fomos à festa, pois estava chovendo muito". Nessa frase, a oração principal é "Não fomos à festa", que exprime a ideia central, e a oração "pois estava chovendo muito" é a oração subordinada adverbial causal, pois ela dá um motivo que as pessoas não foram à festa. Uma outra frase de exemplo é "Como estava atrasado, pedi um táxi". A oração principal é "Pedi um táxi", pois ela expressa uma ideia completa, e a oração subordinada adverbial causal é "Como estava atrasado", pois ela dá um motivo da pessoa ter pedido o táxi. Agora, falando sobre as orações subordinadas adverbiais comparativas, elas introduzem um segundo elemento ou parte de uma comparação. As principais conjunções que introduzem as orações comparativas são essas. E um exemplo de frase é "Seus olhos brilham tanto como a lua".
onde a oração principal é seus olhos brilham, que expressa uma ideia completa, e a oração subordinada adverbial comparativa é o tanto como a lua, pois ela faz uma ideia de comparação, que os olhos brilham igual ao brilho da lua. A segunda frase é comeu como se estivesse faminto, onde a oração principal é comeu, e a oração subordinada adverbial comparativa é como se estivesse faminto, que compara a forma de comer com a situação de alguém faminto. Olá, meu nome é Vitor Manuel e agora eu vou falar sobre as orações subordinadas adverbiais concessivas, um tipo de oração subordinada que cai bastante nos textos. As orações subordinadas adverbiais concessivas, elas introduzem uma ideia contrária na oração principal. Essas orações, elas são introduzidas como conjunções concessivas, como embora, ainda que, mesmo que, se bem que, entre outras. Agora, eu irei citar dois exemplos de duas frases com orações subordinadas adverbiais concessivas. A primeira frase é: embora quando estivesse cansado, continuou estudando. A oração principal é continuou estudando, que mostra realmente que a ação do fato realmente aconteceu. A oração subordinada adverbial concessiva, embora estivesse cansado, apresenta uma circunstância contrária de que não impediu que essa pessoa realizasse a ação principal. Agora, eu irei citar o segundo exemplo. Vai sair, mesmo que esteja chovendo. A oração principal é vai sair. É a ação decidida que será realizada. A oração subordinada adverbial concessiva é mesmo que esteja chovendo. Mostra uma situação contrária, que não impede da ação principal ser realizada. Agora, eu estarei falando sobre as orações adverbiais condicionais, que são aquelas orações que estabelecem uma condição ou hipótese entre a oração principal e a oração subordinada. As conjunções mais utilizadas nessa oração é se caso, contanto que, a não ser que, desde que, a menos que e sem que. Agora, eu irei citar duas frases como exemplo de orações subordinadas adverbiais condicionais. A primeira frase é: se estudar mais, vai passar na prova. A oração principal, vai passar na prova, é a ação que acontecerá caso a condição seja cumprida. A oração subordinada adverbial condicional, se estudar mais, apresenta uma condição necessária para que a ação da principal aconteça. Agora, a segunda frase é: caso chova, o passeio será cancelado. A oração principal é: o passeio será cancelado. É o que pode acontecer dependendo de uma condição. A oração subordinada adverbial condicional é caso chova, indica uma possibilidade que condiciona a realização da ação principal. Olá, meu nome é Gilberto, vou estar dando continuidade aqui ao assunto. As adverbiais conformativas indicam que algo está de acordo com o que foi afirmado na oração principal. Conjunções comuns, conforme, segundo, mediante, consoante. Vou estar trazendo aqui no exemplo, segundo a previsão vai chover. A oração principal é vai chover. E a oração adverbial conformativa é segundo a previsão. No segundo exemplo, tudo ocorreu como planejado, a oração principal é tudo ocorreu. E a oração subordinada, a oração adverbial conformativa, é como planejado. Já nas adverbiais consecutivas, expressam consecutividade ou sequência entre as orações principais e a subordinada. As conjunções mais usadas nesse modo é de modo que, de sorte que, sem que, a forma, de forma que e de jeito que. Exemplos, vou estar trazendo mais dois exemplos, né? O primeiro, o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. A oração principal é o palestrante falou tão baixo. A oração subordinada adverbial consecutiva é de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Nesse segundo exemplo, nunca abandonou seus sonhos de sorte que acabou concretizando-os. A oração principal é nunca abandonou seus sonhos. E a oração subordinada adverbial consecutiva é de sorte que acabou concretizando. Já nos adverbiais finais, expressam a finalidade entre a oração principal e a oração subordinada. As conjunções mais utilizadas nesse método é a fim de que, para que, porque, para, e assim vamos ver nos exemplos que eu vou trazer aqui agora. O primeiro exemplo é estamos aqui para trabalhar. A oração principal é estamos aqui e a oração subordinada adverbial final é para trabalhar. No segundo exemplo, escolhemos fazer o curso para que possamos trabalhar na área desejada. A oração principal é escolhemos fazer o curso. Já na oração subordinada adverbial final é para que possamos trabalhar na área desejada. Bom, adverbiais temporais. Elas exprimem circunstâncias de tempo entre a oração principal e a subordinada. As conjunções mais utilizadas são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que e logo que.
E agora alguns exemplos. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. No qual a oração principal é nós trabalhamos e a oração subordinada adverbial temporal é enquanto eles se divertem. E agora um outro exemplo. Assim que passar no exame final, irei de férias. No qual a oração principal é irei de férias e a oração subordinada adverbial temporal é assim que passar no exame final. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as adverbiais proporcionais. Elas exprimem proporção entre a oração principal e a subordinada. As conjunções mais utilizadas são a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais e quanto menos. Bom, e agora alguns exemplos. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes, no qual a oração principal é estamos mais distantes e a oração subordinada adverbial proporcional é à medida que o tempo passa. E agora, para um segundo exemplo, temos quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava, no qual a oração principal é mais confiante ficava e a oração subordinada adverbial proporcional é quanto mais estudava para a prova. Olá, me chamo Pedro Amaral e agora vou estar falando sobre as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que estabelecem o sentido de adjetivo, pois caracterizam ou especificam o substantivo na oração principal. Geralmente, elas são introduzidas por pronomes relativos, como que, quem, cujo, onde e entre outros, que exercem a função de adjuntos adnominais, ou seja, acompanham, caracterizam, especificam ou quantificam o substantivo. Essas orações podem ser divididas em explicativas ou restritivas. Orações subordinadas adjetivas explicativas. Essas orações são sempre separadas por vírgulas e têm a finalidade de explicar ou esclarecer o termo ao qual elas se referem. Vamos aos exemplos. Primeiro, Gilberto, que é o aluno mais inteligente da turma, é um excelente programador. Nesse caso, a oração principal é Gilberto é um excelente programador. E a oração subordinada adjetiva explicativa é que é o aluno mais inteligente da turma. Segundo exemplo, Vitor, que possui uma habilitação, já pode dirigir. A oração principal nesse caso é Vitor já pode dirigir. E a oração subordinada adjetiva explicativa é que possui uma habilitação. Orações subordinadas adjetivas restritivas. Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas restringem ou delimitam o significado de seu antecedente e não são separadas por vírgulas. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. As pessoas que são preconceituosas devem ser punidas. Nesse caso, a oração principal é as pessoas devem ser punidas, enquanto a oração subordinada adjetiva restritiva é que são preconceituosas. Segundo exemplo. As pessoas que não praticam esportes costumam contrair mais doenças. Nesse caso, a oração principal é as pessoas costumam contrair mais doenças. E a oração subordinada adjetiva restritiva é que não praticam esportes. Olá, sou Pietra Baptista Bertali e vou falar sobre orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas exercem função do substantivo dentro de uma frase. Elas podem atuar como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou até como apóstrofo. Elas geralmente são introduzidas pelas conjunções que ou se e muitas vezes podem ser substituídas pela palavra isso como forma de identificação. Essas orações podem ser classificadas em 6 tipos, de acordo com a função sintática que exercem na oração. Substantiva subjetiva. Funciona como sujeito da oração principal, geralmente com verbos impessoais. Exemplos. É importante que todos cheguem cedo. Oração principal. É importante. Oração subordinada. Substantiva subjetiva. Que todos cheguem cedo. Conjunção. Que. Parece que o time vai vencer. Oração principal. Parece. Oração subordinada. Substantiva subjetiva. Que o time vai vencer. Conjunção. Que. Substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito com verbos de ligação. Exemplos. O problema é que ninguém estudou. Oração principal. O problema é. Oração subordinada substantiva predicativa. Que ninguém estudou. Conjunção. Que. Minha esperança é que ele volte logo. Oração principal. Minha esperança é. Oração subordinada substantiva predicativa. Que ele volte logo. Conjunção. Que. Substantiva completiva nominal. Funciona como complemento de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio que existe preposição. Exemplos. Tenho medo de que ele se machuque. Oração principal. Tenho medo. Oração subordinada substantiva completiva nominal. De que ele se machuque. Conjunção. De que. Estamos certos de que tudo vai dar certo. Oração principal. Estamos certos. Oração subordinada substantiva completiva nominal. De que tudo vai dar certo. Conjunção. De que. Subordinada objetiva direta. Funciona como objeto direto de um verbo transitivo direto da oração principal. Exemplos.
desejo que você seja feliz. A oração principal, desejo. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, que você seja feliz. Conjunção, que. Acreditamos que ele voltará em breve. Oração principal, acreditamos. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, que ele voltará em breve. Conjunção, que. Subordinada, objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto, exigido por um verbo transitivo indireto da oração principal. Exemplos. João lembrará de que você fez uma promessa. A oração principal, João lembrará. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta, de que você fez uma promessa. Conjunção de que. Desconfiamos de que ele mentiu. Oração principal, desconfiamos. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta, de que ele mentiu. Conjunção de que. Substantiva apostiva. Tem função de aposto, explicando ou esclarecendo o substantivo da oração principal. Geralmente, vem depois de 2 pontos ou de uma vírgula. Exemplo. Só desejo uma coisa. Que você seja feliz. Oração principal. Só desejo uma coisa. Oração subordinada substantiva apostiva, de que seja feliz. Ele fez uma promessa que nunca mentiria novamente. Oração principal. Ele fez uma promessa. Oração subordinada substantiva apostiva, que ele nunca mentiria novamente. Olá, meu nome é Brena e eu vou estar apresentando alguns textos famosos de literatura para exemplificar o uso de orações subordinadas em textos. Bom, o primeiro texto foi retirado do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Ele diz: quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. A frase quando acordei hoje de manhã é uma oração subordinada adverbial temporal, introduzida pela conjunção quando e indica tempo, como o próprio nome já diz. Já eu sabia seria a sua oração principal, enquanto quem eu era seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela funciona como um objeto direto do verbo sabia. Já na frase, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Que já mudei muitas vezes desde então é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. De novo, funciona como um objeto direto, mas agora do verbo acho. O texto 2 vem de 100 Anos de Solidão, livro de Gabriel Garcia Marques. O texto diz: as coisas têm vida própria. Tudo é questão de despertar a sua alma. A frase tudo é questão é a oração principal, enquanto de despertar a sua alma é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela funciona como um complemento nominal, completando sentido a um nome que nesse caso seria questão. E ela exige o uso de preposição, sendo que nesse caso ela se inicia com a preposição de. Já o texto 3 apresenta um trecho do livro Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. O texto conta: tudo depende do tipo de lente que você utiliza para ver as coisas. Tudo depende do tipo de lente é a sua oração principal. Agora, o que você utiliza é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, ela é introduzida pela conjunção que e tem o seu papel de restringir o termo, a frase que antecede. Nesse caso, ela estaria restringindo as lentes, da parte das lentes. Então, restringiria para lentes que você utiliza. Já, para ver as coisas, é uma oração subordinada adverbial final. Ela é introduzida com a conjunção para e apresenta o sentido de finalidade, então expressando para que você utiliza as lentes. Durante nosso estudo, nós podemos ver a respeito sobre o período simples e o período composto, que são fundamentais para entender a análise sintática da língua portuguesa. O período simples ele contém apenas uma oração, expressando uma ideia mais direta, e o período composto ele possui 2 ou mais orações, precisando analisar atentamente em relação à subordinação e coordenação dos enunciados. No estudo também vimos sobre as diferentes orações subordinadas e suas classificações. Uma das suas classificações são a oração adverbial, que utiliza conjunções ou palavras-chave para conectar uma oração principal na oração subordinada. Também vimos sobre a oração adjetiva, que especifica e caracteriza termos referidos nos enunciados, e a oração substantiva, que ela tem função de substantivo, atuando na frase como objeto, sujeito ou até mesmo complemento.